Boletim Conexões já está de volta e agora vamos falar sobre economia, mais especificamente sobre a dívida pública brasileira. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Tiago Camarinha, que é doutor em economia, coordenador de formação do Núcleo Goiás da Auditoria da Dívida Pública e também professor da FACE UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, professor, o que é, em termos gerais, a dívida pública? Bem, a dívida pública, a gente pode pensar nela como se fosse todo o conjunto de riquezas que o Estado tem de dívida com credores particulares, com agentes privados que fizeram empréstimos de recursos para o governo, para o Estado, e, portanto, isso forma tudo que o público tem de dívida com esses credores. Por exemplo, seriam empréstimos para financiamento de algum empreendimento, de ações? Idealmente, a dívida pública ela teria o propósito do Estado tomar emprestado esses recursos para usar esses recursos em projetos, em produções que fossem do interesse de todo o povo trabalhador brasileiro. Esse seria o cenário ideal da dívida pública. Infelizmente, como tem sido descoberto pelo movimento da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, o Estado, na verdade, tem feito esses empréstimos com agentes privados, mas ele não tem usado esses recursos de uma forma adequada, com projetos que atendam o interesse da população. Então, a dívida pública ela não pode ser demonizada, mas do jeito como ela tem sido feita, do modo como o Estado tem tomado empréstimos, tem se endividado, isso não atende os interesses da população brasileira. E como que é feito o pagamento dessa dívida? É feito esse pagamento? É retirado recurso do superávit? Como que funciona? Bom, o pagamento é feito com tudo aquilo que o Estado consegue coletar de recursos, tudo que ele consegue arrecadar, ele usa esses recursos para pagar esses empréstimos que ele fez. Portanto, se os empréstimos foram feitos em condições muito negativas, com juros altos, então os recursos que o Estado tem para fazer o pagamento dessa dívida, eles vão se acabando muito rápido e depois não tem dinheiro para a gente utilizar o dinheiro para o que realmente é do nosso interesse, que são os projetos de serviço público, de educação, saúde, assistência social. Então é muito importante fazer um estudo mais aprofundado, mas não um estudo que seja de especialistas. É importante fazer um estudo no estilo de uma auditoria cidadã, e é por isso que o movimento da auditoria cidadã tem esse adjetivo. Ela não pretende ser uma auditoria que é um estudo sobre essa dívida, ela não pretende ser um estudo exclusivo de especialistas. Por isso é um movimento aberto, onde todo mundo pode participar, todo mundo que tiver interesse e quiser contribuir é bem-vindo ao movimento da auditoria cidadã da dívida pública. E o Brasil não pode deixar de pagar essa dívida, ele tem que retirar recursos de algum lugar. Como é que faz, por exemplo, nesse momento de crise? É uma pergunta muito boa, né? A dívida pública, a gente geralmente só discute ela com profundidade quando a crise econômica já estoura. A gente nunca lembra de discutir muito bem a dívida pública quando a economia está em crescimento. Então, nos anos 80, aconteceu um episódio parecido, onde a economia brasileira parou de crescer e lá a dívida pública também se tornou um problema grave. E a gente está vivendo a mesma situação agora. Então, o contexto dessa proposta de emenda à Constituição, a PEC 55, ela está chamando muita atenção porque é agora que a gente tem que resolver um problema de financiamento do Estado e é ali que a gente vai abrir e ver no que o Estado está gastando. E é sabido que o Estado gasta quase metade do orçamento com o pagamento da dívida pública. Portanto, se faz o pagamento da dívida pública, não sobra recurso para utilizar esses recursos com o que é do interesse de fato da população, que são os serviços públicos de saúde, educação e toda a estrutura de assistência social. Então, uma alternativa possível ao teto de gastos nas áreas básicas do país seria rever essa dívida. Como é que isso acontece, professor? Como que daria para rever essa dívida e mudar a forma como o Brasil se endivida? Bom, para fazer a revisão da dívida, existem várias modalidades de auditoria. Por exemplo, tem uma primeira modalidade, que seria a modalidade da auditoria oficial, que o chefe do Estado ele encabeça um projeto para passar limpo o que o Estado deve, fazer uma auditoria oficial, que
que foi o que aconteceu, por exemplo, no Equador, nos anos de 2007 e 2008. Isso foi feito lá, né, o presidente Rafael Correa montou essa proposta e foi feita a auditoria oficial. Um outro processo, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, ele está sendo um processo muito mais extenso, que tem a ver com o movimento da auditoria cidadã da dívida pública. O movimento ele começou a partir de um plebiscito aqui no Brasil, que foi feito no ano de 2000. E lá, mais de 3.000 cidades participaram desse plebiscito e responderam se o Brasil deveria continuar pagando a dívida sem antes fazer uma auditoria. E 95% das pessoas responderam que não deveria. Primeiro tem que ser feita a auditoria. Então, desde o ano de 2001, quando o movimento começou, foram fundados núcleos para divulgar esse assunto, para mobilizar a sociedade, porque só com essa mobilização é que a população vai descobrir que a dívida pública é um assunto importante, que a gente não pode deixar para tratar dele só quando a crise aparece, como é agora, e a partir disso a gente vai conseguir investigar mais e talvez realizar também auditoria oficial aqui no país. E como é que funciona mais ou menos essa auditoria, para quem não conhece aí dos trâmites econômicos? Bom, é um processo bastante, como é que eu posso dizer, demorado de averiguar, levantar a documentação referente a todos os empréstimos que o Estado tomou. Isso no nível municipal, estadual e da União. Então, seria realmente um levantamento dos documentos que mostram que o município, o Estado ou a União tomou empréstimo ou emitiu títulos de dívida em tais momentos, em tais períodos, tomou empréstimos com agentes privados em tais circunstâncias, com tais agentes privados e assim por diante. É um levantamento da documentação para que a gente possa ter uma transparência, um mapa do que o Estado deve e quais são as condições do pagamento dessa dívida. Tem como a população acessar esses dados, ter conhecimento sobre como que o governo tem gerido os recursos? Bom, eu acho que a principal informação para passar é que a população acesse o site da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que é auditoriacidadã.org.br. Lá tem bastante material, tem vários links, tem vídeos, palestras, onde a população pode se informar sobre tanto sobre o movimento da auditoria cidadã, quanto sobre a dívida pública em si, né, com canais para outros órgãos, outros movimentos que também se debruçam sobre a dívida pública. Para a gente ter uma mera ideia, existe um número em milhões, bilhões de quanto que é essa dívida pública? Olha, eu não quero colocar um número aqui, porque o fato é que mais importante do que tentar precisar o quanto que o país deve é apontar que a dívida pública pode ser um instrumento bem utilizado, quando o Estado não tem recursos, ele toma emprestado e utiliza adequadamente esses recursos, e o que tem acontecido, que é o que a gente chama de sistema da dívida, que é, na verdade, uma inversão do instrumento de endividamento. Ao invés da dívida ser um instrumento para o Estado captar recursos e ganhar força para atender a população, né, a demanda que a população apresenta de serviços públicos, na verdade, os agentes privados empurram dívida pública para cima do Estado de forma forçada e o Estado acaba se endividando sem que haja necessidade efetiva para isso, né? Então, esse montante, ele perde o controle, na verdade, o Estado, o público não tem o controle sobre esse endividamento e ele vai sendo mantido, ele vai sendo pago de forma constante, sem que a gente consiga vislumbrar um fim desse pagamento, né? Então, não há um projeto sobre quando vamos zerar essa dívida pública. Então, a saída é fazer realmente uma auditoria com a participação da população para que a gente saiba o montante exato do que é devido, quais são as condições de pagamento, quando que a gente vai conseguir fazer o quitamento dessa dívida, se é que nós vamos poder trazer esse debate sobre um possível projeto de zerar a dívida pública, algo que eu acho que ainda não está na hora de fazer essa discussão, porque ninguém está querendo zerar a dívida pública, pelo que me parece. Bom, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a presença, os esclarecimentos, e é um tema que, com certeza, a população deve ficar mais atenta. Ok, muito obrigado, boa noite.